Amados irmãos, Maria, semeando muita paz, muito amor e alguns conhecimentos espirituais. Continuando com todos vocês, com todos aqueles que têm me ouvido, os ensinamentos, que nos mostra Jesus a todo momento, a toda hora. Hoje vamos falar, como sempre, de outro assunto de muita importância que devemos ter dentro de nós, dentro do nosso fundo do nosso coração, dentro do nosso ímã. O poder da fé. A fé transporta montanha, como Jesus dizia quando ele se encontrava com os apóstolos e outros que lá iam conversar com ele. O poder da fé. Quando se dirigia ao povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que vós mesmos não puderam tirar? Porque nós mesmos não pudemos tirar o demônio dessa criança. Jesus lhe respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo, em verdade, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui até lá, e ela transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, versículo 17. É certo, gente, que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. A montanha que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é vacilante provoca incerteza, hesitação, que se aproveita dos adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê na possibilidade da vitória. No outro sentido, entende-se como a fé, a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, uma certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. No outro
como no outro caso, ela deve realizar as grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência que sabe esperar, porque, apoiando-se na inteligência, na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e duvida de si mesmo. É preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira, para falar a verdade, fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo, sabe que simples instrumento da vontade de Deus nada podem fazer e nada pode simplesmente continuar pensando do jeito que estava, né? Então, de qualquer jeito, as pessoas têm que se modificar, têm que ver que não é por ali, eu tenho fé, mas na hora X, dá para trás, ou então fica com medo, ou então fica com dúvidas, e não pode ser assim. A pessoa tem que ficar firme, resoluta naquilo que ele vai fazer, porque ele sabe que, além disso, ele é um instrumento de Deus, que vai ali e não pode vacilar. É por isso que os bons espíritos o ajudam, né? A gente não está sozinho, gente. Para falar a verdade, em nada, não estamos sozinhos. Quem falar, ninguém está por mim, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? E, no entanto, está cheio de espíritos amigos, né? Falando no seu ouvido, dizendo caminhe, levante. E também tem aqueles que ajudam também a atrapalhar, não é? Isso é notório. A presunção é mais orgulho do que a fé. E o orgulho sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. O poder da fé é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Por ele, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que há um grande poder fluídico normal, juntar uma fé ardente pode, unicamente pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos especiais de cura e outros mais que antigamente eram todos como prodígios e, no entanto, são apenas o efeito de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus disse a seus discípulos: se não o curastes, é porque não tinhas fé, né? Porque aquele pai, né, que estava desesperado, vocês viram, ele estava desesperado porque o menino era tomado por espíritos malignos, né? Por obsessores. Isso é muito comum também hoje em dia. Mas as pessoas correm no centro, vão até atrás de um médico que possa dar um passe e ajudá-lo nisso. Mas naquela época o homem estava desesperado, porque os espíritos faziam de tudo para que o menino se machucasse, para que o menino se ferisse, ou mesmo até morresse. E quando ele viu Jesus operando lá, como sempre ele fazia, ele correu. Mas antes disso, ele tinha pedido para os apóstolos deles: cura meu filho, por favor. Pelo amor de Deus, ele está morrendo. E não sei, não há o que eu faça. E então, eles falaram e eles não conseguiram fazer com que aquele espírito saísse, parasse de influenciar aquela criança.
E foi quando ele falou com Jesus. E Jesus ficou, né? Chamou a atenção dos apóstolos, que eles não tinham fé. Porque se eles tivessem do grãozinho, do tamanho do grãozinho de uma mostarda, né? Eles teriam, sim, feito alguma coisa pela criança. Então está aqui o que nós devemos saber, que nós devemos estar conosco a todo momento, gente, a toda hora, a todo instante, essa fé duradoura dentro da nossa alma, do fundo do nosso coração. Não cair, não procurar cair, ser derrubado, e levantar, e orar, pedir, rezar, né, por todos nós, por toda essa humanidade que vem sofrendo paulatinamente. E mesmo nos dias que estiverem mais difíceis, nós não devemos nunca, em momento nenhum, perder essa fé que Jesus está nos explicando, que Jesus está nos passando. E assim, mais uma vez termino desejando tudo de bom para todos vocês.